Você que está chegando agora, seja bem-vindo ao programa Equilíbrio. Hoje nossos convidados são o casal Ivan e Giovana, que também são grandes empresários aqui de Pato Branco. E o nosso assunto de hoje é sobre a superação, em que o casal nos contam a sua história de vida. Falamos no primeiro bloco sobre como tudo começou entre a Giovana e o Ivan. Agora vamos entender um pouco sobre o que aconteceu na trajetória desse casal, que eles superaram, o que a vida lhes ofereceu para que a superação fosse um único caminho para um novo recomeço. Giovana e Ivan, é difícil separar o profissional do pessoal? Vocês conseguem não levar problemas para casa? Então, Fábio, quando a gente começou a trabalhar junto, isso há 24 anos atrás, foi uma das regras que a gente colocou, de não tentar não levar trabalho e nem emoção para casa do trabalho. Tentar não discutir problemas em casa. Eu acho que a gente tem conseguido fazer isso, salvo exceções de coisas sérias, né? Mas, geralmente, a gente está conseguindo fazer isso. Eu acho que uma das coisas que a gente está cumprindo, eu diria que quase que arrisca, né? A gente tem esse... quase que um objetivo de não vou levar o problema que eu tenho para casa, embora às vezes você chega um pouco abalado, cansado, é natural. Acho que todo mundo que trabalha chega em casa, às vezes, nessa condição. Posso chegar dessa forma, mas eu não posso pegar o problema e começar a discutir ele em casa, porque senão eu vou passar a ter só uma vida comercial, uma vida empresarial, uma vida de trabalho, né? Então, em casa, a gente não está bem, cada um tem o seu jeito de resolver isso, vai para um canto, vai ler um livro, vai assistir alguma coisa, ou vai fazer algo, né? Mas não toca no assunto. O assunto deve ser tocado no outro dia de manhã. Eu acho que é uma regra, parece tão simples, mas que funcionou para a gente e vem funcionando muito bem, né, Joana? Sim, de acontecer casos... Você discutir na empresa para melhorias, né? Uma discussão, sabe que isso acontece. De chegar em casa e ter que esquecer aquilo. E, realmente, a gente faz isso porque são duas coisas distintas, né? Temos a empresa e a família, então não podemos casos como misturar. Um exemplo simples 6 horas da tarde, estou lá na empresa, acontece algo grave que precisa do aconselhamento, da palavra, da opinião ou até do start final dela, né? Vamos resolver. Eu vou para casa, ela está em casa. Às vezes está fazendo uma comida boa ou alguma coisa boa em casa, ou foi para a academia, alguma coisa. Eu não posso chegar a atrapalhar ele. Então é uma questão de respeito com a pessoa, né, que está do teu lado. E você fica ali aquela noite, talvez até, como dizem, né, remoendo aquilo, pensando, mas vamos esperar 8 horas da manhã. E a gente entendeu que aí a gente entra na mesma, eu diria assim, no mesmo pensamento de quem está em casa. E no outro dia vai ser resolvido. E é um fator bom, Fábio, que durante esse tempo a gente deixa o problema menor. Quando a gente tem tempo e respira, a gente vai deixando o problema menor. No outro dia ele está mais fácil de resolver. O leão ficou enjaulado. Isso é muito bom. Durante essa trajetória de vocês como empresários, nós sabemos que houve um acidente na empresa de vocês. Vocês poderiam nos relatar, contar um pouquinho sobre esse assunto? Giovana, quer começar? Deixa para você. Pode começar. É um assunto que a gente hoje evita de falar, mas a gente aceitou falar. A Bia e o Fábio foram lá na nossa casa nesse convite, justamente porque ele vai ter uma conotação de ajudar. De superação mesmo, de superar quem está com um né? problema parecido, né? Ou teve, ou está passando pelo que a gente passou. Porque a vida é assim, em um segundo ela muda, né? A pessoa sai do trabalho, acontece alguma coisa. Nós fechamos a empresa no momento em que a gente tinha pagado um financiamento enorme, que era o investimento do nosso barracão, numa quinta-feira. E a gente foi para a nossa casa e quando a gente recebeu uma ligação do Matheus, na época, que ele tinha voltado ao intercâmbio, inclusive, em 2013 foi isso. Pai, tá pegando fogo na empresa. Né? Então, a gente chegou antes que os bombeiros lá, para ter uma ideia. E, literalmente, Fábio, eu diria que a gente perdeu exatamente tudo que havia construído em 18. Tudo, exatamente tudo. Você sabe, tu foi lá, tu foi uma pessoa que esteve do meu lado nessa caminhada, no início, inclusive, da tua trajetória no direito, né? E eu falo para você poucas vezes, mas está no meu coração, e da Giovana, você foi uma das pessoas importantes para a gente se levantar. Foi fundamental. Eu deixei para falar hoje isso aqui, sabe? Porque eu acho que tem que ser valorizado isso. Você não largou da nossa mão o tempo todo.
foi uma das pessoas que abraçaram a causa com a gente. Eu me emociono de falar porque a prova viva de que a gente fazer o bem, não que eu seja a perfeição, longe disso, pelo amor de Deus, não interpretem mal. Mas a gente sempre procurou, né, Ju, caminhar, trilhar um caminho da verdade, da honestidade, do correto. Isso custa caro na sociedade hoje. Para você ser honesto, correto, custa caro. Para quem é empresário, custa caro. Às vezes você tem que renunciar algumas coisas, renunciar algumas coisas em prol de se manter numa linha de pensamento e as pessoas não fazerem uma ideia errada de você, que isso, para quem se preocupa, faz mal. Eu me preocupo muito o que as pessoas pensam de mim, da minha empresa, da minha família. Então, trabalhar isso é fundamental. Na época, a gente perdeu tudo que a gente construiu no incêndio, que foi... Nunca eu pesquisei isso várias vezes, nunca ouvi falar que tivesse queimado uma retífica no mundo. E nós, por algum motivo, né, que não cabe a nós julgar ou pensar, nós tivemos que passar por isso. E hoje eu vejo isso com dor um pouco pelo que passou, mas com uma felicidade e uma alegria enorme de ver as lições que isso nos trouxeram e nos deixaram e a condição que a gente conseguiu novamente estar hoje. Né? Conseguiu uma condição de estar trabalhando. A gente não está aí como muitos empresários de sucesso, visionários e capazes, né? Ganhando muito dinheiro ou milionário, né? Mas a gente dá dignidade para a nossa família, para quem trabalha com a gente, e a gente está lutando. Conseguiu, literalmente, se levantar das cinzas. A gente conseguiu, literalmente, nós podemos falar que foi das cinzas, né? Literalmente foi isso que aconteceu. Então eu falo... A gente tinha aquele sonho, né, de construir a empresa. Lá, há 24 anos atrás, de repente, 15 anos depois... 15 anos fazia já. Fazia 15 anos. E o teu sonho, tipo, não que morreu, mas tudo aquilo que você construiu acabou. Você vê em cinza. Você vê em cinzas. E você sai dali, além de não ter nada, você tem menos. Porque você adquiriu uma dívida. Teve uma questão de pessoas que tinham veículos lá dentro também nessa época. Né? Foram 16 veículos. Então, em vez de chegar no zero, você ficou no menos zero. Então, né? perdemos tudo aquilo que a gente tinha feito e ficamos devendo para mais 16 pessoas e mais algumas coisas. Né? Nós ficamos devendo fornecedores, por exemplo, Fábio. A história é simples, para simplificar, para que a gente continue a conversa. É eu chegar para você hoje e falar, Fábio, vamos montar uma retificadora? Sim. E como que vai ser, Ivan? Nós vamos iniciar ela com mais ou menos 1,5 milhão de dívidas e com 22, 23 funcionários, sem nada. Nada. Nós não tínhamos caneta e papel, para vocês terem ideia. Elas queimaram. A gente não tinha como iniciar uma anotação. Uma coisa que eu falo, que teve o Ademir, né? Da Bianchi ali, o Ademir, quando a gente fez a primeira reunião, conseguiu levantar, né? E entender o que estava acontecendo. A gente tinha batido a cabeça umas 20 vezes no chão, eu digo, eu sempre brinco, e a gente falou, vamos montar um plano de ação, vamos anotar alguma coisa aqui e tal. Ficou um silêncio que assustou. E eu não entendia por quê, porque eu estava, no momento, falando. Aí, solidário a isso, assim, teve essa sensibilidade, falou assim para um pessoal dele que estava lá, né, que estavam lá nesse momento, falou, corre lá dentro para mim, faz favor, pega o que tiver de caneta e papel de anotação. Aí me caiu a ficha, que a gente não tinha caneta e papel. Caneta nesse momento. Foi nessa condição que a gente renasceu. Quando eu falava lá atrás da importância de você ter um bom relacionamento com os funcionários, nessa mesma reunião, a gente estava num círculo, assim, na frente da empresa, ela toda queimada, atrás ao fundo, né, aqui um cenário aqui verde, lá era um cenário de cinzas, né? E o que acontecia? A gente olhando aquilo, eu falei, eu tenho que falar para vocês o que é verdade. Eu não sei qual o próximo passo daqui para frente, eu não sei o que vai acontecer, a gente falou. Lembra disso? Sim. E então eu dou a liberdade sem cobrança minha e muito menos vocês se cobrarem. Se vocês, nesse momento, resolverem saírem da empresa, vai ser um processo natural, porque vocês estão olhando para isso, eu acredito que vocês têm conta para pagar, financiamento, todo mundo tem seus compromissos, né? E eles não é um abalo para todo mundo. A gente sabia que estava atingindo literalmente no coração de todo mundo e na cabeça, né? As pessoas estavam abatidas. Quando terminei de falar isso, eu tive um abraço coletivo, Giovanni, tivemos um abraço coletivo. Todos eles falaram, não, nós vamos levantar isso de novo, nós vamos erguer isso de novo e nós vamos estar com você. De todos os funcionários, teve um que depois de 1 ano e pouco, ele saiu e foi montar um negócio para ele, uma empresa dele, que até hoje ele tem a empresa, é nosso amigo.
E foi assim mais ou menos que aconteceu. Então, iniciar negativo, um número que para a gente na época, e hoje ainda é um valor para nós bem expressivo, assustador. Assustador, realmente foi isso aí que aconteceu. Diante de uma situação dessas, nós sabemos que é automático atingir o relacionamento na família, seja marido, mulher, como os filhos também. Isso tudo, de alguma forma, fez vocês serem mais fortes e se uniram ainda mais. Como que foi essa fase de vocês como família? Atingiu os filhos? Vocês se uniram mais? Como que aconteceu isso depois desse acidente com a empresa? Bia, com certeza a gente se uniu bem mais, sabe? Acho que um foi cuidando do outro, sabe? Cuidando da dor do outro, dando amparo para o outro ter força para conseguir superar e crescer. Então, eu percebi que foi uma união bem grande, né, Ivan? E até hoje. O Matheus, ele cresceu, né? Ele era um moleque, né? Eu digo moleque, é meu filho, se permito a falar assim. E ele virou um gigantão enquanto eu estava acamado, porque eu fiquei 3 a 4 dias assim, que eu não conseguia entender. A gente ficou com trauma um bom tempo que a gente não podia ouvir sirene de bombeiro. À noite a gente acordava, curiosamente, assim, os dois ao mesmo tempo, não tem explicação isso. E a gente falava, nossa, sonhei que a empresa queimou. Daí a gente se olhava, aconteceu 2, 3 vezes isso, Fábio. É incrível, mas é verdadeiro. A gente não, mas realmente queimou a empresa. A gente sentava e entrava em desespero, né? Passamos por tudo, cara. Passamos pelo fato de questionar Deus. Eu sentei na frente da empresa queimada uma madrugada, que à noite eu ia lá. Eu ia lá porque eu queria entender o que tinha acontecido. Muitas noites eu passava lá, daí o Matheus, meu filho, ficava com os amigos dele por lá, ficavam escutando música, brincando, tentando amenizar. Eu sentei lá algumas noites e questionei muito Deus, cara. Eu questionei muito por quê. Por quê? É uma história que eu gosto de contar, porque, para mim, eu acho que vai ajudar muita gente. Por que comigo? Por que com a minha família? O que eu fiz de tão ruim, de tão mal na minha vida? A gente sempre tem essa coisa. Por que eu faço? Por que eu estou recebendo isso? Eu acho que eu fiz alguma coisa de mal, né? Então, eu tinha muito isso. Dentro das pessoas, que eu não vou citar, porque deve ser injusto, né? Mas algumas pessoas, né? Essas que nos ajudaram, na figura de já falecido Frei Nelson Rabelo, na época, ele ficou muito do nosso lado, né? Em silêncio. Curiosamente, a sabedoria dele ouvia mais do que deixou para a gente falar, né? E lá em casa, uma noite que a gente estava bem abalado, agiu também bem afastado e descrente de Deus na época. Isso a gente passou, não tenho vergonha de falar. E a gente conversando, o Frei Nelson, na mesa, assim, eu falando, eu falei, ele tentando explicar para a gente, amenizar, aquela conversa estava agradável, eu falei, Frei, está passando já um tempo, a gente já tinha se vendido, né, tudo que a gente podia, né, a gente já estava tentando e estava vendo que estava ficando cada dia mais difícil, a corda estava apertando mais, sabe? Eu falei, por que comigo, então? Me explique por que conosco, por que comigo? Ele olhou para mim, comendo assim, largou a talher e falou, pois é, né? Ele falava assim, né? Eu gosto de repetir, pois é, né? Por que contigo, né? Por que não com outro, né? E continuou comendo, né? Naquele dia, eu não entendi por que ele falou e não continuou, né? Alguns minutos que eu fui começando a perceber como que a gente trata as situações, né? A gente se revolta com o que ocorre com a gente. Por que não com o outro? Mas por que com o outro? A gente está sendo egoísta e, de certa forma, a gente está sendo agressivo, né? Eu quero que você, Bia, caia, se machuque, mas nunca eu ou meu filho. Então, eu questionava Deus nesse aspecto. Naquele momento, eu parei. Sim. Eu e a Gil, né, Gil? Começamos. Foi 3 ou 4 palavras, foi uma lição que, se escrevesse um livro, talvez nós não tínhamos entendido melhor, né? Por que com o outro, né? Então, porque com o outro estava tudo bem. Então, eu poderia ir lá dar um abraço, ó, queimou a tua empresa, ó, cara, força aí e tal, beleza. Mas é contigo, né? É contigo. Então, era a cruz que tem como... Eu não gosto muito desse termo, o pessoal diz que Deus dá a cruz do tamanho que a gente pode carregar, né? Ele pensou que eu era o Rambo. Na época, a Gil também era Mulher Maravilha. Mas, enfim, a gente superou, Fábio. A gente já está rindo disso. Eu falo que um dia a gente ia rir disso. E a gente, graças a Deus, aqui, né, a gente já está conseguindo rir. Né? Que bom, bacana. Essa é uma história de superação incrível. Mas agora nós vamos ir para o intervalo, rapidinho. Você que está aí, não saia daí, que já voltamos para finalizar o nosso programa.